Glória a Deus. Mateus 4, versículo 19 e 20, na versão que eu tenho aqui em mãos, diz o seguinte: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Se assente aí com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Eu disse aos irmãos que hoje eu quero falar aqui, começar uma série de mensagens sobre o tema fé ou medo. E aí você pode perguntar, mas o que esse texto que o irmão Emanuel leu tem a ver com o tema sobre medo ou fé? Glória a Deus. Eu quero começar essa pregação. Miguel, senta aqui pertinho que vou precisar de você, essa pregação. Glória a Deus. Eu quero começar perguntando a vocês o seguinte: quem acha que o medo é algo ruim? Quem acha que o medo é algo bom? E quem acha que depende do momento? Depende do momento. Isso mesmo, o missionário Ivaninho falou. Por quê? Porque o medo é uma defesa natural que Deus deixou para o ser humano. Por isso que você vai ver que muitos jovens, principalmente homens, eles morrem cedo. Por quê? Porque o homem já é mais aventureiro, né? Você vê aqui os vídeos na internet, por que os homens morrem cedo? Principalmente adolescentes. Eu lembro, quando nós éramos jovens, às vezes entrava 6 pessoas dentro de um carro, e ali pro lado de Cristo do Rio, na festa, o Urutaí, vindo de lá para cá, tem uma baixada assim forte, colava o ponteiro do carro, 180, 200 por hora, aqueles carros velhos, pneu ruim, só Deus na causa. Por quê? Porque a falta de medo, às vezes, pode ser um problema. Mas muitas vezes, o medo também se torna um inimigo. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio sobre isso. Porque existe o medo que é ruim, e aqui eu quero começar pegando um exemplo de Adão. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou eles ali no jardim. E sempre Deus deixou algumas ordens para o homem e para a mulher, e Deus criou toda sorte de árvores frutíferas, toda sorte de coisas ali para o homem desfrutar. Porém, ele colocou ali no jardim, ali no centro, uma árvore do conhecimento e a árvore do fruto do bem e do mal. E aí ele disse: não toca, porque Deus nunca vai obrigar ninguém a fazer nada, mas Ele sempre vai dizer o que temos que fazer e o que não temos que fazer. E ali vocês conhecem a história. Eva come do fruto, dá para o seu marido Adão, e eles descobrem que estavam nus, ficam com vergonha, ficam com medo, e quando eles ouvem os passos de Deus chegando no jardim, Adão se esconde. Ó, quase, né? Nossa, pai! Glória a Deus, quase engoliu, aleluia. Então, Adão se esconde e Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, não é simplesmente porque Deus queria saber, porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Quando ele disse: Adão, onde você está, é mais ou menos o seguinte: veja só para onde a sua desobediência te levou. Veja só aonde o teu pecado te levou. Distante de mim. Deus estava dando uma chance para Adão se arrepender. Porém, ele disse o seguinte: não, eu ouvi a sua voz e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então existe um medo que é prejudicial, é o medo que nos afasta da presença de Deus. O medo que nos distancia da presença do Senhor. Jesus, ele vai contar uma parábola dos talentos e vai dizer que um homem recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3 talentos, e o outro, 2 talentos, e o outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5, o que recebeu 2, eles granjearam, ou seja, eles trabalharam, eles produziram,
e dobraram seus talentos. O que recebeu 5 trabalhou, conquistou 10. O que recebeu 2 trabalhou e conquistou mais 2, ficou com 4. E o que recebeu 1 ficou com medo. Ele ficou com medo e escondeu o talento. Então, muitas vezes, o medo nos atrapalha de crescer financeiramente. O medo nos atrapalha muitas vezes de crescer espiritualmente. Financeiramente, quantas pessoas têm uma oportunidade de começar um trabalho, de começar um emprego, de começar uma faculdade, de começar algo ali para empreender, mas ele fica com aquele medo, a pessoa trava, será que é para mim? Será que não é? Eu lembro do pastor Robson falando uma vez o seguinte: às vezes a pessoa está estudando, e ali ele falou assim, abriu a porta para mim, aí sai um concurso aí dos mais top que tem, né? Gerente do Banco do Brasil, um exemplo. Aí ele falou assim, isso aí não é para mim não. Meus irmãos, Deus ele quer colocar o povo dele em lugares estratégicos. Então nós não podemos deixar o medo nos parar. E aquele homem falou o seguinte, não, eu fiquei com medo, porque eu sei que você é um homem duro, um homem severo, e eu fui esconder o seu talento. E assim muitas vezes acontece. A pessoa pensa que não dá conta de pregar, que não dá conta de cantar. A pessoa pensa que não dá conta de cuidar de um filho. A pessoa pensa que não dá conta de cuidar do marido, de cuidar de uma esposa. Então esses tipos de medos são prejudiciais. E esses tipos de medos são os tipos de medo que a gente precisamos buscar libertação no Senhor. Mas também existe aquele medo que é bom. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque diz o seguinte: ouvi a sua voz e temi, ou seja, tive medo. E aí o que é que ele fala? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz notória. Por que existe um medo bom? Por quê? Abacuque ouviu a voz de Deus que o juízo dele viria, porque o povo estava desobediente. O povo estava, como nos dias de hoje, desenfreado para o pecado. O povo estava, como nos dias de hoje, distante da presença de Deus. E ali Deus mostra para Abacuque o porquê do juízo e porquê as coisas estavam acontecendo e iria acontecer. E ele ouviu aquilo ali e temeu. Porque o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. E a gente precisa ter um temor como Abacuque. Ele temeu e buscou o quê? Avivamento. Aviva seu obra. O que é avivamento? Aproximar de Deus. O que é apostasia? Afastar de Deus. Então ele ouviu, temeu, e o medo que ele teve o aproximou de Deus. Nós precisamos desse tipo de temor. É mais ou menos o pai que fala para o filho, não faz isso não, porque senão você vai apanhar. O filho está com vontade de fazer, pastor Josafá, mas ele sabe que se fizer vai dar ruim, vai apanhar. Então aquele medo ali que alguns filhos têm, eles afastam o filho da desobediência e automaticamente aproximam o filho do pai. Então é esse medo que Deus quer, esse temor que Deus quer que nós tenhamos, de nos afastar do pecado e consequentemente nos aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então quanto mais nós fugirmos do pecado, quanto mais nós somos pessoas santas, mais próximos nós vamos estar de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração é falho. Muitas vezes a melhor forma de aproximar de Deus é por amor. Sim ou não? É a melhor forma de aproximar de Deus, mas muitas vezes o nosso amor falha. O nosso amor dá uma fraquejada. Então eu preciso do quê? Do temor do Senhor, para ser como um airbag do carro. Ninguém quer usar o airbag do carro, né? Ninguém quer usar. Mas ele está ali que, se caso for preciso, ele vai ser acionado. Então o temor é assim: a gente busca a Deus por amor. Depois a gente conversa, tá bom? A gente busca a Deus por amor. Mas se o nosso amor falhar, se o nosso amor por Deus falhar, nós temos o airbag, que é o quê? Que é o temor.
eu fico vendo nessa questão o seguinte, essa curva aqui do Bougainville aqui, que nós chamamos de curva da morte. Já morreu umas mais de 20 pessoas nessa curva aí. Porque o motorista acreditava que dava conta de fazer ela de 120, 140, de 160, 180, com chuva, com sol, e direto morria gente ali. Aí depois que eles colocaram o radar ali, de 80 por hora, nunca mais morreu ninguém ali. Então o medo da pessoa tomar uma multa, ela protege a pessoa de morrer. E o medo da pessoa, o temor da pessoa de pecar contra Deus, ela evita, faz com que essa pessoa não morra eternamente, fique eternamente distante de Deus. Então, dito essas coisas, eu quero entrar aqui no texto que nós lemos. O texto de Mateus. Só lembrando, irmãos, que o medo também é algo muito pessoal. O que para alguns é uma coisa assim que a pessoa fica apavorada de medo, para outros é algo simples. E vice-versa. Por isso a gente não pode ficar criticando ou apontando o medo da pessoa, porque isso é muito individual. Dito essas coisas, o texto que nós lemos aqui conta o chamado que Deus teve na vida de Pedro e alguns outros discípulos. É interessante que Pedro, ele era um pescador profissional, ou seja, ele vivia da pesca, e ele pescou certa vez a noite toda e não pegou nada. No outro dia de manhã ele estava ali lavando suas redes com seus companheiros. Jesus chegou. Naquela época não tinha caixa de som, não tinha microfone. Uma grande multidão, Lucas, estava ali na beira da praia para ouvir Jesus pregar. Quem já foi na praia sabe que o vento vem do mar para o lado da praia. Então Jesus, com sua imensa sabedoria, diz o seguinte: me empresta seu barco, vamos chegar um pouquinho para frente e eu vou falar, e a voz vindo, impulsionada pelo vento, vai alcançar as pessoas. Pedro foi, imagine que cansado. Quem já ficou a noite inteira trabalhando sabe como é que é. Quem já ficou a noite inteira acordado sabe como é que é cansativo. Ainda mais fazendo força e tal. Mas Pedro foi lá com boa vontade, colocou Jesus no barco, chegou a certa distância. Jesus pregou um sermão que a Bíblia não fala o que é, mas certamente aquele sermão aumentou a fé de Pedro, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então Pedro ouviu a palavra de Deus, e que a palavra gerou fé, e após ele pregar aquela palavra, ele disse para Pedro o seguinte: vai ao mar alto e lança suas redes. Eu sempre gosto de dizer isso. Talvez, se eu fosse Pedro, eu ia falar o seguinte: Jesus, eu sou pescador, você é carpinteiro, você quer me ensinar a pescar? Talvez eu poderia falar isso, porque tem pessoas que não sabem receber um conselho, sim ou não? Sim. E ali o que acontece? Pedro não fez isso, ele não questionou. Pedro poderia também dizer muito o seguinte, irmã Betânia, poderia dizer assim: eu estou muito cansado, outra hora eu jogo essa rede, outra hora eu vou pescar. Mas o que é que ele fez? Ele obedeceu. E obedecer, irmãos, é algo que vai trazer muitas bênçãos, muitas vitórias na nossa vida. E ele obedeceu, lançou as redes encheram tanto, mais tanto, mais tanto, que eles tiveram que chamar outros companheiros, e os barcos de todos ali quase naufragaram de tanto peixe que tinha. E aí agora eu quero que você imagine o seguinte, porque às vezes a gente lê o texto e não tenta imaginar a história, como que foi. Se Pedro pescou a noite inteira, ele era um pescador profissional, não pegou nada, nós podemos dizer o seguinte, que a empresa dele estava lucrando ou estava sem lucro? Sem lucro. Sem lucro. Imagina um tempo que a pessoa está com uma empresa ali que não tem lucro, que a empresa não dá lucro. A pessoa preocupada, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou pagar meus funcionários, como que eu vou dar manutenção do meu barco, como que eu vou alimentar minha família. Aí chega agora aquela pesca maravilhosa, aquele tanto de barco cheio de peixe.
representa uma fase que a empresa está dando o quê? Lucro. Aí agora imagina, Lucas, na hora que a empresa do homem está dando mais lucro, Jesus fala o seguinte: agora larga tudo e segue. Tem que ter fé, não tem? Tem que ter fé para vencer o medo. O medo de quê? De seguir Jesus. O medo de quê? De fazer uma aliança com Deus. E esse é o tema dessa primeira série de mensagens. Vencendo o medo de fazer uma aliança com Deus. Um compromisso com Deus. Nós vivemos uma geração que foge de compromisso. Hoje, um adolescente, um homem é capaz de engravidar uma mulher e deixar ela para lá se ela não colocar ele na justiça para pagar a pensão para o filho. Ele não paga. Por quê? Porque ele não tem compromisso nem com o filho que ele gera. Hoje nós vivemos uma geração que não quer compromisso no trabalho. Hoje nós vivemos uma geração que não quer compromisso na igreja. A pessoa não quer ajudar, não quer participar, não quer estar junto. Hoje nós vivemos uma geração que não quer compromisso em quase área nenhuma. Não quer compromisso com os estudos, né? Existe aquele, não sei quantos milhões de jovens que eles falam né? Nem estuda e nem trabalha. Direto você está andando na rua e você passa e você vê aquele tanto de jovem ali, 16, 15, 17 anos sentado, fumando, bebendo, não quer trabalhar, não quer estudar. Por quê? Porque não querem ter compromisso. Não querem ter compromisso. E muitas pessoas não servem a Deus também porque não quer fazer um compromisso com Deus, Josafá. Pastor Josafá. E nós precisamos vencer o medo de fazer um compromisso com Deus. Eu fui no dentista essa semana e eu tive a oportunidade de entrar nessa questão da pregação da palavra. E um senhor lá, já de uns 60 anos, falou assim para mim: deve ter uns mais de 50, eu acredito que eu tenho. Ele diz o seguinte: eu sou católico, mas eu não leio muito a Bíblia não, eu não estudo muito não. Por quê? Porque eu sei o seguinte: se você errar sem saber, é menos mal do que você saber e errar. Olha a filosofia. Olha a filosofia. Então eu prefiro ficar errando assim meio sem saber, porque o juízo vai ser menor. Ao invés da gente tentar aprender o que Deus quer, ao invés da gente tentar estudar sobre a vontade de Deus, a pessoa foge porque medo de compromisso. Medo de compromisso. As pessoas contam, os mais antigos da nossa igreja contam uma história de um pastor que teve na nossa igreja, de nome Francolino, a sua esposa, acho que era Heroína que ela chamava, a esposa do pastor Francolino. E eles contam o seguinte, que ele saía de manhã para comprar pão, e aí aqueles pão antigamente, assim, a parte de baixo ele tinha como se fosse um rabinho, né, fechadinho, e a de cima aberta. Aí ele gostava da parte fechada e ela gostava da parte aberta. Mas como ele gostava da parte fechada e ele pensava que ela também gostava, ele dava a parte fechada para ela do fundo, para ela comer, pensando que ela gostava, e ela pensando que ele gostava da parte aberta, que na verdade era ela que gostava, dava para ela. E eles ficou muitos anos desse jeito. Um comendo a parte que não gostava, pensando que estava agradando o outro, e o outro da mesma forma. Até que um belo dia, conversa vai, conversa bem, muitos anos de casado descobriram. Olha para você ver que prova, irmãos. E muitas vezes as pessoas estão fazendo algo, pensando que estão agradando a Deus, mas na verdade Deus abomina aquilo ali. Vocês viram o começo dessa guerra lá de Israel? Eles invadiram lá, mataram mais de 1000 pessoas, torturaram, fizeram atrocidades mesmo, pensando que está agradando a Deus, porque eles pensam o seguinte, que Deus odeia o povo de Israel, e na cabeça deles eles vão lá encher um corpo de bomba, explodir, eles estão agradando a Deus e vão morar no paraíso e vão ter 7 virgens ali para eles. Agora onde eles arrumou isso? Na Bíblia não é. Então, a falta de conhecimento
É a falta de saber a vontade de Deus faz com que a gente peca. E muita gente não consegue aprofundar no relacionamento com Deus por causa de quê? De medo. Eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito esses dias. Pessoa muito boa mesmo. E eu conversando com ele, ele diz o seguinte, que está com alguns problemas psicológicos, já foi no psicólogo, diz que vai ter no psiquiatra. Porque está muito nervoso, está muito estressado, e está com os nervos à flor da pele e tal. Eu peguei e falei para ele assim, meu irmão, deixa eu te falar o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito. Cuidar do corpo, na teoria todo mundo sabe como é que é. A gente paga para ir no médico fazer uma consulta, você já sabe o que você vai escutar. Dormir bem, alimentar bem, fazer exercício físico. Não, você cuidou do corpo em resumo. Alimentou bem, dormiu bem e praticou um exercício físico, né? Cortou bebida alcoólica, essas coisas, os vícios, você já está bem. Isso é cuidar do corpo. Cuidar do espírito é como? Orar, jejuar, ler a Bíblia, congregar, vir aqui. Então você está cuidando do espírito, alimentando o espírito. E a alma, que é a sede dos nossos sentimentos, é aquela que vai escolher se a gente vai fazer vontade da carne do espírito. Como que a alma ela vai ficar curada ou sadia? Se você está cuidando bem do espírito, se você está cuidando bem do corpo, a sua alma vai ficar bem também. E aí eu disse para ele, meu irmão, você não é um cara prostituto, você não é ladrão, a única coisa que te impede para você vir para a casa de Deus, você conhece a palavra, a única coisa que te impede é cerveja. Larga essa cerveja, meu irmão. Larga esse negócio, vem para a casa de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar esse estresse, vai te tirar essa angústia, vai tirar essas coisas do seu coração. Mas o medo de achar que está fazendo um mau negócio, porque o que é que eu acredito que isso é do diabo, porque isso passa na minha cabeça também. O diabo, eu penso que é do diabo, porque muitas vezes, muitas pessoas eu já vi falar isso. Eu mesmo falava isso, pessoal. Quando eu largar disso, quando eu largar daquilo outro, quando eu largar daquilo outro, quando eu largar daquilo outro, aí eu vou lá e aceito Jesus. Porque aí eu quero fazer os treinos direitinho. Em tese, irmãos, é muito bom esse pensamento. Mas na prática não funciona. Por quê? Porque se eu desse conta de largar isso, largar aquilo outro sozinho, para depois vir para Jesus, eu não precisava de Jesus. Se eu desse conta de me santificar sozinho, eu ia precisar de Jesus para quê? Eu mesmo me santificava. Mas o Evangelho é o seguinte, é um pecador desesperado, precisando de socorro, segurando na mão de um Deus santo, de um Deus poderoso que nos socorre. Como disse o nosso pastor Robson, ele faz uma ilustração muito boa disso. Primeiro você pesca o peixe, depois você limpa o peixe. Não tem como, Everton, você também que gosta de pescar igual eu, você limpar um piau que está lá dentro do rio ainda, tirar as escamas dele, né, limpar ele, não tem como. Primeiro a pessoa aceita Jesus, depois Jesus vai limpando ela. Eu batizei em 2011 e até hoje eu preciso de muita coisa para Deus me limpar. Se eu tivesse nessa expectativa, quando eu tiver 100% eu vou, eu nunca teria vindo. Talvez eu não teria essa família linda, talvez nós não estaríamos aqui. Então nós precisamos, primeiramente de tudo, romper o medo de fazer um compromisso com Jesus. Jesus convidou aquele jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Você vai ter um tesouro no céu. Mas o texto diz apenas que o jovem ficou triste. Mas eu acredito que aquele jovem também ficou com medo. Eu acredito que aquele jovem também ficou com medo. Por que eu digo isso? Porque se Jesus aparecesse para mim em visão ou em sonho e falasse assim, vende essa casa, vende seu carro, vende suas coisas tudo e vai viver pela fé, dá aos pobres e vai viver pela fé, eu teria medo. Você não teria não, pastor Josafá? Né? A gente vai ter medo de pensar, mas eu vou colocar meus filhos aonde?
Eu não posso ser irresponsável. Vou colocar minha mulher lá, eu tirei ela da casa do pai dela, eu preciso cuidar dela. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: Deus, sempre que Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo melhor. E aqui eu quero caminhar para o final dessa palavra dizendo o seguinte: o primeiro medo que nós precisamos vencer é o medo de fazer um compromisso com Deus. E a partir do momento que a gente faz um compromisso com Deus, faz uma aliança com Deus, igual Pedro fez, não é garantia que você nunca mais vai ter medo. Pedro fez um compromisso com Deus, mas um dia eles estavam numa tempestade, Jesus começa a chegar ali andando sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma. Primeiro eles estavam com medo da tempestade, depois eles viram Jesus, ficou com medo de Jesus, pensando que era um fantasma. Depois ele falou assim, então Pedro era mais para frente, falou assim: se é você, o senhor mesmo, mestre, manda eu ir ter com o senhor sobre as águas. Jesus falou: vem. Ele até começou a andar sobre as águas, mas quando ele olhou as ondas e o vento, ele teve medo. E o medo fez ele afundar. Porém, depois que a gente faz uma aliança com Deus e a gente tem medo, nós temos Deus para chegar e pegar na nossa mão e nos colocar de pé. Agora, quem não tem uma aliança com Deus, não tem garantia também que Deus vai livrar ele sempre. Porque Deus livra. O ímpio livra, lógico. Se não livrasse, ninguém teria vida para aceitar Jesus. Mas o compromisso que ele tem com o servo de Deus é outro. Então, primeiro medo que nós precisamos romper, o medo de fazer um compromisso com Deus. E aí você acredita o quê? Que depois que Pedro teve essa experiência com Deus, a fé dele aumentou ou diminuiu? Aumentou. Imagina só andar sobre as águas. Imagina só ver o mestre andar sobre as águas. A fé dele, eu acredito que turbinou. Passado mais um tempo, alguns anos depois, Jesus vai ser crucificado, e aquelas pessoas ali estavam querendo crucificar Jesus, e Pedro também ficou com medo de ser crucificado, e ele negou Jesus 3 vezes. Por causa de quê? De medo. Mas só que ele já tinha um compromisso com Jesus. E mesmo ele pecando, falhando, Jesus o perdoou. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Jesus. Mas, mais na frente, aquele Pedro que negou 3 vezes, até espraguejando, dizendo que não conhecia Jesus, eu imagino ele mais ou menos igual o seu Madruga, quando ele jogava o chapéu no chão, ficava nervoso, espraguejando: não conheço ele não sei quem é não. Tudo por medo de morrer. Aquele mesmo Pedro viu seu amigo Tiago, companheiro de ministério, ser morto, decapitado a fio da espada. No outro dia era ele que ia morrer, mas ele estava dormindo tranquilo na prisão. Veja só, aquele que teve medo de morrer afogado, aquele que teve medo de morrer crucificado, agora ele chega num patamar espiritual, num patamar de fé, numa comunhão com Deus tão grande, que ele sabia que no outro dia cedo ele estava destinado à morte e dormia tranquilo. Quando eu vou viajar para a praia, eu que sou uma pessoa tranquila, uma noite antes eu nem durmo, fico pensando como é que vai ser. Às vezes quando eu vou levar meu menino em Goiânia, ali fica, como é que vai ser, estrada e tal. Agora imagina só, você ver um companheiro seu ser morto, no outro dia quem vai estar destinado a morrer vai ser você dormir lá tranquilo, sem medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então as experiências que Pedro foi tendo, expulsando demônio, curando enfermo, vendo Jesus multiplicar pão, andando com Jesus, vendo Jesus acalmar a tempestade, vendo Jesus ressuscitar um morto de 4 dias, aquilo ali vai dando confiança, aquilo ali vai dando esperança. Eu imagino Pedro pensando o seguinte:
Se eu morrer, Jesus pode me ressuscitar ou eu vou morar no céu. Se eu viver, eu vou continuar pregando a palavra. Então, meus irmãos, a comunhão, a parceria com Jesus faz com que a gente consiga dia a dia ir aumentando nossa fé,